abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 7. O tema da minha pregação hoje é Noé, um justo em meio a ímpios. Amém? Então, aos irmãos que me ouvem agora, Gênesis capítulo 7 e versículo de número 1, com o tema Noé, um homem justo em meio a ímpios. Amém? Se você puder ficar de pé para lermos a palavra, em reverência à palavra do Senhor, vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque vi que tu eras justos diante de mim nesta geração. Somente até aí. Levante a mão à Bíblia e diga: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, diga: necessito ouvir a tua voz. Diga: fala comigo, Senhor, porque eu teu servo. Queridos irmãos, vocês se importam de eu tirar o paletó por causa do calor? Então, em licença, por gentileza, eu estou aqui derretendo. Diga: glória a Deus. Amém? Livro do Gênesis, aqui ó, tudo suado. Diga: glória a Deus. Livro de Gênesis, pode se assentar, capítulo 7. Se você puder ficar com sua Bíblia aberta, eu te agradeço. Meus amados irmãos, Noé, ele é um dos homens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Noé era um homem justo diante de Deus. Em meio a uma civilização corrompida, não é fácil, Oséias, você se manter justo diante dos ímpios. Por isso que o salmista Davi, ele diz: bem-aventurado um varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tem a continuidade. Então não é fácil. Por quê? Porque as influências, elas nos levam a tomadas de decisões. Um exemplo: eu tinha um amigo quando eu era adolescente, e nós estávamos em uma casa, e esse meu amigo estava fumando um cigarro de maconha, e esse rapaz começou a insistir para mim fumar também. Fuma, é bom, fuma, é bom. E de tanto que ele insistiu, eu cedi. Quando eu peguei na mão, apagou. Aí o Espírito de Deus ministrou duas coisas ao meu coração. Em primeiro lugar, tu está pecando contra Deus. Em segundo lugar, tua mãe vai te dar uma surra. Aí eu falei para ele: não quero mais. Então, veja que, olha o poder das influências. Ele ficou insistindo até que eu cedi. Então, a Bíblia diz que Noé era um homem justo em meio a uma civilização corrompida. Imagina o quanto foi difícil para Noé. Porque, veja só, capítulo 6, vê aqui, capítulo 6 e versículo de número 7. Capítulo 6 e versículo de número 7. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor: farei desaparecer, o microfone está ótimo, hein? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, pois me arrependo de Deus feito. Olha o versículo 8 que diz: porém Noé achou graça diante de Deus. No meio de toda aquela geração, Noé agradou a Deus. No meio de todas aquelas pessoas, Noé honrava a Deus. É por isso que nós não temos desculpas. Ah, pastor, mas lá na minha casa ninguém crê em Deus. Mas você crê em Deus. Pastor, lá no meio da minha família ninguém crê em Deus. Lá no meu trabalho é todo mundo ímpio. Pois é, mas você é justo e vai levar a palavra de Deus para os ímpios. Você não pode
se deixar levar pelas influências. Você tem que influenciar as pessoas. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que nós devemos levar cativa a mente das pessoas. Nós não podemos ser uma esponja em nosso círculo social. A esponja suga tudo. Nós não podemos ser uma esponja. A gente tem que ser um bombril, não suga nada. Amém? Ao contrário, nós devemos influenciar os cristãos. O apóstolo Paulo diz assim, ó, que pelo vosso bom testemunho eles possam louvar a Deus. Que pelo vosso bom testemunho eles possam glorificar a Deus. Queridos irmãos, com todo o meu sincero respeito, eu não sou perfeito, mas eu uma vez fui alugar um salão, fui alugar de um senhor, aqui no Zanelato mesmo, fiquei quase 3 anos como inquilino dele, nunca atrasamos o aluguel para a glória do Senhor Jesus. E ele disse assim, olha pastor, hoje em dia é difícil alugar para a igreja evangélica, é difícil alugar para crente. Por quê? Porque crente não paga. Então, veja, que triste isso. As pessoas, elas estão nos apontando por coisas que nós podemos resolver, por coisas que nós podemos orar, nos organizarmos e resolvermos. Quantas pessoas, e eu me incluo nisso, blasfemam do nome do Senhor pelo nosso mau testemunho. Então nós, queridos irmãos, não podemos nos deixar influenciar. Nós devemos influenciar. Billy Graham dizia que nós somos os jornais, aliás, somos as Bíblias que o mundo está lendo. O mundo não lê a Bíblia, o povo não lê a Bíblia, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas conhecem nós. Tem um irmão aqui na igreja, o Roberto, levanta a mão, Roberto. O irmão Roberto, ele ganhou meu coração há muito tempo atrás. Por quê? Porque até hoje, tudo que eu combinei com o Roberto foi honrado. É, Roberto? Nós temos um compromisso aqui na igreja, todo domingo às 6 da manhã. O Roberto só faltou uma vez, eu acho que porque estava doente. A segunda vez porque ele ia fazer um retiro com a esposa, e eu super aprovei. Quem é casado aqui levanta as mãos. Casados, irmão, você tem que ter um tempo com a tua esposa. Amém? Falei, vai, irmão Roberto, aproveita, querido. Mas, irmão, eu não preciso nem mandar mensagem. Hoje, 5h57 da manhã, o carro dele já estava parando aqui na frente. Então, é bom isso, é maravilhoso, porque são princípios. Eu estava esses dias no carro, irmãos, eu não estou querendo dizer que tem gente aqui melhor, um melhor que o outro, não, nada disso. Usei apenas o Roberto como um exemplo, mas muitos que estão aqui se enquadram nisso. Então, nós, queridos irmãos, como cristãos, não seremos perfeitos, teremos falhas, mas a gente tem que lutar para consertar os nossos erros diante de uma geração corrompida. Noé vivia diante de uma geração corrompida, mas ele não era corrompido. Uma vez a minha mãe me disse assim: se alguém pular da ponte, você vai pular também? Eu falei, não. Então por que tu faz o que os outros fazem? Qual mãe que nunca deu esse conselho? Se fulano pular da ponte, você também vai pular? Eu não é. Mães, levantem as mãos aqui, levante as mãos, por favor. Qual é a mãe que está aqui hoje? Seja sincera, que nunca deu esse conselho. Quem já deu esse conselho, levanta as mãos. Seja sincera. Aí, ó, estou falando. Minha mãe olhava para mim e falava, mas se fulano pular da ponte, tu também vai pular? Não, mãe, não. Pois então, por que você está fazendo o que ele faz? Ah, mãe, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Então, queridos irmãos, nós não podemos nos deixar levar pela influência das pessoas, nós temos que influenciá-las. E Noé era este homem. E a Bíblia diz que Deus, no capítulo 6, ele resolveu que ia acabar com essa geração. Ele resolveu que ia extinguir a raça humana. Ele resolveu que ia dar cabo, irmão, de um ser humano. Acabou. A Bíblia diz que os pecados haviam chegado às narinas de Deus. E Deus disse:
arrependo-me de ter feito o homem. E a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus. Só que Deus viu Noé, queridos irmãos, Deus viu Noé. Deus olhou para Noé. Eu me lembro de Abraão intercedendo por Sodoma, aliás, intercedendo por Ló diante de Deus. Deus, mas se tiver 50 justos, mas se tiver 40 justos, mas se tiver 30, intercedendo e chorando e dizendo: Deus, poupa o meu sobrinho Ló. Eu imagino Deus olhando para Noé e vendo que no meio de uma multidão ele era justo diante do Senhor. E a Bíblia diz que por causa de Noé, o Senhor resolveu que iria preservar a raça humana. E eu quero nesse momento iniciar a minha pregação. Eu quero trazer algumas observações. A primeira delas é o chamado de Deus para a vida de Noé. Em primeiro lugar, Noé não era construtor de barcos, ele era agricultor. Só que Deus chamou ele para fazer um barco. Às vezes, Oséias, Deus vai nos chamar para fazer coisas, irmã Gabriela, que nós não temos habilidades. Às vezes Deus vai nos chamar para realizarmos coisas que nós não nos sentimos capazes. Às vezes Deus vai nos chamar para realizar algumas obras que fogem da nossa realidade. Senhor, mas eu nem sei fazer isso. Senhor, mas o Senhor me deu isso, mas eu nem tenho experiência. Senhor, eu nem tenho capacidade. Quantas vezes que eu me pego pensando e eu falo: meu Deus, eu não tenho capacidade para liderar uma igreja, eu não tenho capacidade para ser pastor de lá. Quem sou eu, meu Pai? O Senhor poderia ter escolhido qualquer outro mais talentoso, mais capacitado, melhor, mais inteligente, que atrai mais pessoas. Quem sou eu, Senhor? Mas aí eu entendi que Deus, Ele não levanta os homens fortes, porque os homens fortes, eles agem segundo as suas capacidades. Deus levanta homens fracos. Por isso que não existe homens fortes, existem homens fracos nas mãos de um Deus todo-poderoso. Se tem um homem que tem influenciado nesses últimos dias, o nome dele é George Miller, um homem que se apresentou a Deus em fraquezas, dizendo: Deus, eu não sou capaz de realizar a obra que o Senhor me deu. E no final da sua vida, queridos irmãos, ele tinha pregado para mais de 3 milhões de pessoas, tinha cuidado de mais de 10 mil órfãos, tinha enviado milhares e milhares de Bíblias, tinha ganhado milhares e milhares de almas, mas foi um homem que se apresentou a Deus em fraqueza, dizendo: Deus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Dizendo: Deus, eu não posso, mas Tu podes. Dizendo: Deus, eu não tenho capacidade, não tenho experiência, mas Tu és o Deus todo-poderoso. É esses os homens que Deus levanta. O homem que é levantado por Deus em fraqueza é o homem que vira o mundo de cabeça para baixo. Quem era Paulo a ponto de dizer: miserável homem que sou? Quem era Paulo a ponto de dizer na primeira carta a Timóteo: eu sou o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, eu sou o menor dentre todos? Mas foi um homem que virou um mundo de cabeça para baixo. Então Deus agora, Ele olha para um agricultor. Não foi o agricultor que olhou para ele, foi ele quem olhou para o agricultor. Porque se nascesse do coração de Noé, Noé certamente teria o mesmo pensamento que eu e você: eu não sou capaz, eu não fui chamado para isso, eu não tenho habilidade para tanto. Quer um exemplo, irmãos? Homens inteligentes construíram o Titanic e ele afundou. Um agricultor construiu a arca e a arca foi sustentada pela mão do Criador. Talvez você olhe para pessoas que estão ao seu lado, talvez dentro do seu círculo
social de pessoas, e você vê muitos que são mais capacitados do que você, mais habilidosos do que você, mais inteligentes do que você. Mas se hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer que foi você que Ele tinha escolhido. O Senhor escolheu Noé em fraquezas, e a Bíblia diz que Deus aparece a Noé no capítulo de número 7. Se você puder acompanhar, por favor. Disse o Senhor a Noé, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era íntegro em sua conduta. Noé andou com Deus. Queridos e amados irmãos, nós precisamos ser como Noé. Precisamos andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Precisamos desenvolver com Deus um relacionamento íntimo. Deus tem que ser o nosso melhor amigo. Ontem eu estava na minha casa e o Espírito de Deus começou a ministrar o meu coração. Tira um tempo com a tua família para me adorar. Eu estava na minha mãe e o Espírito de Deus ministrou o meu coração. Tu é pastor e tu nunca convidou tua mãe para orar e me adorar. Ora com ela, adora com ela, chora com ela, clama com ela, desenvolva um relacionamento comigo, ensina ela. Queridos irmãos, está escrito aqui, versículo 9, que Noé andou com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé era próximo de Deus. Você precisa ser próximo de Deus. Você precisa desenvolver o relacionamento com Deus. Qual é os meus pedidos para as ovelhas que são de Jesus? E Jesus Deus deu para mim cuidar. Hoje mesmo eu mandei mensagem para o Rodrigo. Rodrigo está lendo a Bíblia. Rodrigo está orando. Volta e meia eu pergunto para o Roberto e para os irmãos que é cristão: você está lendo a Bíblia? Você está orando? Por quê? Porque isso desenvolve o nosso relacionamento com Deus. Eu não estou preocupado com quantidade de pessoas. Eu não estou preocupado com multidão. Eu não sou artista. Eu estou preocupado com almas que desenvolvam um relacionamento com Deus, tenham comunhão com Deus, pensem em Deus, adorem a Deus, exaltem a Deus, vivam para Deus. A Bíblia diz que fomos criados para Deus. O apóstolo Paulo disse que o vosso comer e o vosso beber seja para a glória de Deus, que o vosso vestir seja para a glória de Deus. Ou seja, em tudo nós andamos com Deus. Noé andava com Deus. E olha o que Deus lhe diz: gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Disse Deus a Noé. Deus poderia ter falado com qualquer outra pessoa, mas Deus falou com Noé. Deus poderia ter levantado qualquer outra pessoa, mas Deus levantou você, o menos capaz. Em outras palavras, a ovelha rejeitada da família. Você pensa que os apóstolos eram homens instruídos? Não! A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quando eles falavam idiomas inteligíveis, está escrito que eles falavam grego, falavam a língua dos partos, a língua dos medos, eram línguas inteligíveis e você entendia. A Bíblia diz que os homens dessas nações que eram judeus e estavam em Jerusalém disseram assim: como pode? Esses homens são pescadores, não são pessoas inteligentes, e estão falando em nossas próprias línguas, em nossos próprios idiomas. Por quê? Porque Jesus foi lá e levantou pescadores, levantou publicanos. O único dos apóstolos que podemos dizer que era um homem extremamente inteligente era Paulo. Mas Paulo disse assim no livro de Coríntios: eu diante de vós procurei nada saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então Deus, Ele aparece exatamente para esse homem e fala com ele. Deus disse a Noé. Quantas vezes
Deus falou ao seu coração através da sua palavra? Quantas vezes Deus ele te deu direções? Quantas vezes Deus ele disse assim: ó, vai por esse caminho, vai por essa direção, segue por aqui, anda por aqui? Quantas vezes você tomou decisões porque foi Deus quem falou ao seu coração? Quantas outras vezes Deus usou coisas para falar com você? Uma porta que se fechou, um carro que estragou para te livrar lá na frente. Então Deus falou com Noé, e olha o que Deus diz a Noé. Veja só: decidi dar cabo a toda a carne. E agora Deus diz: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Irmão, não foi fácil. Às vezes, queridos, com todo o respeito, Deus nos dá umas responsabilidades que não são fáceis. Imagina só, você construir uma barca gigantesca, porque as pessoas elas não mastigam o alimento. Eu particularmente tenho dificuldade de mastigar. Eu, 2 minutos eu como um prato inteiro. O alimento está no prato. Mas para mastigar essa palavra, imagina Noé tendo que primeiro cortar a madeira. Imagina Noé tendo que medir a madeira. Imagina Noé tendo que carregar a madeira. Noé tendo que pregar a madeira. Veja o trabalho. Só que ele não tinha experiência, mas o Espírito de Deus o capacitou. Eu quero te dar um conselho aqui para você hoje. Quando você estiver diante de uma situação e você disser: Deus, eu não tenho experiência, eu não sou capaz. Entre dentro de um banheiro, dobra o seu joelho e diga: Deus, me capacita, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Esses dias eu fui no fórum com a minha mãe e ela estava para receber uma causa na justiça. Ela foi diante do juiz, eu fui diante do banheiro e eu disse: Deus, entra lá, Senhor, coloca as tuas mãos, realiza a tua obra. Quando a minha mãe desceu, ela desceu triste. Ela falou: meu Deus, aquela mulher lá, aquela delita, nunca que ela vai me dar minha causa, é impossível. Esses dias ela recebeu a mensagem: a tua causa foi ganha. Na mesma hora ela lembrou que enquanto ela estava diante do juiz, eu estava no banheiro com o joelho dobrado, clamando ao Senhor. Então Deus pode nos dar a vitória, e Deus pode nos capacitar a realizar as suas obras. Então agora Deus diz: faze uma arca, e Deus dá a medida. Deus diz assim: ó, farás de tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tantos metros. E Deus vai dando a Noé a direção. Farás de 3 andares, farás uma janela. Aí Deus diz: de cada animal limpo, tu vais separar 7 casais, dos impuros, um casal, dos animais domésticos, dos animais selvagens, um casal. E a Bíblia diz algo que eu não sabia e eu não tinha entendido até agora: que não foi Noé quem foi até os animais, foi Deus quem mandou os animais até Noé, foi Deus quem mandou os animais até a arca. Não foi Noé quem foi lá e pegou o tigre, não foi Noé quem foi lá e pegou o leão. Não, a Bíblia diz que os próprios animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca construída por Noé. Quando eles entraram na arca, e eu estou aqui acelerando, a Bíblia diz que Deus novamente fala com Noé. Diz: Noé, daqui a 7 dias eu vou mandar chuva sobre a terra, e eu destruirei toda a vida humana e toda a vida animal, toda a fauna e toda a flora, vida vegetal e vida animal. E a Bíblia diz que depois de 7 dias, todas as janelas do céu se abriram, e tudo que tinha água debaixo da terra também subiu. E aqui eu queria fazer uma observação. Entrou na arca Noé, Sem, Cã, Jafé, a esposa de Noé e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel.
e negou a fé. Esses dias eu peguei a minha Bíblia essa semana. Falei, mãe, aqui ó, a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu tenho a obrigação de orar pela minha família, mas eu também tenho a obrigação de levar o Evangelho para a minha família. Talvez algumas pessoas poderiam dizer, Noé foi um pregador fracassado. Mas o que é fracasso, o que é sucesso pela ótica de Deus? Um exemplo, eu como pastor, vejo que o sucesso é eu, primeiro, ser fiel a Deus, ser fiel à minha esposa e ser fiel à igreja local que Deus me deu. Do que adiantaria eu pregar para multidões, não sendo fiel a Deus, a minha esposa e a igreja local? Porque o que o mundo definiu como sucesso, para Deus é fracasso. Paulo disse em Coríntios, o que para o mundo é sabedoria, para Deus é loucura. O que é loucura para o mundo, para Deus é sabedoria. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Talvez alguém definiu Noé como um pregador fracassado, porque só ganhou a família dele. Louvado seja Deus que ganhou a família dele. Se você descer a sepultura e tudo que for lembrado a respeito de você é que você ganhou a sua família para Jesus, grande será o teu galardão na eternidade. Se tudo que lembrarem a respeito de você é que você ensinou seu filho a andar no temor ao Senhor, você vai receber o galardão diante do Pai. Noé e a sua família entraram, estavam guardados. Queridos irmãos, ore pela sua família, pregue a palavra para a sua família, chore para a sua família, clame a Deus pelos seus filhos. Tira o seu filho do celular, ensina o teu filho a ler a Bíblia, ensina o teu filho a orar, por mais que ele não queira, por mais que ele fique correndo, por mais que ele fique gritando, mas a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais se desviará. O meu caráter de homem, não o meu desenvolvimento como homem, mas o meu caráter de homem, ele foi firmado pela criação que a minha mãe me deu. O caráter que eu tenho hoje, o desenvolvimento você desenvolve com muitas coisas, quando você casa, quando você trabalha, mas o caráter ele é infundido ali pelos seus 7 anos de idade. Então hoje o caráter que eu tenho, as escolhas que eu fiz na minha vida, que definiram o meu futuro, foi porque a minha mãe me ensinou o caminho que eu devia andar, desde criança. Desde criança eu cantava na igreja, desde os 6 anos. Desde criança ela me ensinou que se eu fizesse coisa errada, ela ia arrancar o meu cabelo. Diga glória a Deus. Às vezes o ensinar o caminho certo, às vezes é isso, irmão. Ela me ensinou desde cedo que se ela sentisse algum cheiro na minha roupa, ela ia botar fogo na roupa em mim. Diga glória a Deus. E eu aprendi o caminho que eu tinha que andar, e o meu caráter se desenvolveu nos princípios da palavra de Deus. Ela sempre me ensinou desde cedo que Deus fez homem e Deus fez mulher, e assim por diante. Então, queridos irmãos, que sejamos no meio de uma geração corrompida como Noé, que andou com Deus, como Noé, que acreditou nas promessas de Deus, mesmo sem ver, ele acreditou. Que sejamos como Noé, que deu e clamou pela sua família, que orou pela sua família, que anunciou a salvação por meio da arca para os seus familiares. Hoje nós devemos anunciar aos nossos familiares a salvação em Jesus. Hoje é tão fácil, irmãos. Antigamente, para evangelizar, você tinha que andar quilômetros. Mas parecia que antigamente as igrejas eram mais fervorosas, os irmãos eram mais crentes. Queridos irmãos, me encanta quando eu vejo um homem simples. Uma vez eu vi uma catadora de reciclagem, e na sua simplicidade, quando eu cumprimentei ela, e ela me respondeu com uma saudação cristã, meu coração se alegrou, meu coração exultou,
Porque parece que quanto mais difícil é a vida de uma pessoa, mais fiel ela é a Deus, mais ela honra a Deus, mais ela exalta a Deus. Aqueles irmãos, queridos, que trabalham às vezes com reciclagem a semana toda, mas chega no domingo, queridos, o irmão toma um banho, penteia o seu cabelo, bota o seu terno, bota a sua gravata, pega a sua Bíblia, reúne a sua família e diz: hoje é dia de adorarmos ao nome do Senhor. Noé era esse homem. Noé, ele levou a palavra de Deus para os seus, e os seus, pela palavra de Deus, foram alcançados. Eu vou pedir para você ficar de pé e vir aqui na frente agora, e nós faremos uma oração pela nossa família agora. Eu vou pedir para o Rodrigo cantar, porque ele vive. Por favor, Rodrigo, podem vir, meus irmãos. Se você está com a sua esposa, pegue na mão dela, por gentileza. Se você está com a sua filha, com o seu neto, venham aqui na frente, por favor. Venham aqui na frente. Nós faremos essa última oração agora pelos familiares. Iremos interceder pelos nossos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. O seu filho que não é convertido ao Evangelho, ele precisa da palavra de Deus. O seu companheiro, seu amigo, ele precisa da palavra de Deus. O Senhor anunciou que julgará o mundo com juízo. Avisou no dia de Noé, mandou o dilúvio. Avisou nos nossos dias, mandará o dilúvio de fogo. Então nós precisamos anunciar para os nossos a palavra de Deus, a palavra da salvação. Se você está perto do seu parente, pegue nas mãos dele agora. Feche teus olhos, toda a igreja. Vou pedir se os irmãos puderem se aproximar mais aqui, ou por favor, os irmãos, isso. Se aproximarem mais aqui, chegarem mais perto, isso. Feche os teus olhos. Por favor, se você quiser abraçar o seu parente, seu familiar, mas nesse momento nós iremos orar pelos nossos. Eu vou entregar o meu jejum agora, e eu vou entregar o meu jejum pela sua família. Isso, nada é mais precioso, querido, do que a sua família. Eu vou pedir para minha esposa subir aqui ao meu lado, por favor, me ajudar a orar. Nada é mais importante do que a sua família. Por mais defeitos que a sua família tenha, é a sua família. Por mais problemas que a sua família tenha, é a sua família. E foi Deus que te deu ela. Então feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Enquanto você adora, você ora pelos seus. Ora pela sua filha, pelo seu filho. Que sejamos como Noé. Aleluia. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Diga, porque Ele vive. Porque Ele vive.
mãos aos céus agora. Levante mais alto que você puder. E diga comigo, Senhor Jesus, eu começo o primeiro dia da semana na presença do Senhor. Diga adorando ao Senhor. Diga exaltando ao Senhor. Diga glorificando ao Senhor. Diga guarda a minha vida, Pai. Mais forte, diga guarda a minha vida, Senhor. Diga guarda a minha casa. Guarda a minha filha, meu filho, Pai. Diga guarda, Senhor, os meus familiares. Diga guarda, Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Diga comigo, obrigado, Senhor, por este culto.